Graça e paz a todos. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estamos numa série de estudos sobre pneumatologia. No vídeo passado, nós falamos sobre o Espírito Santo e a graça comum, né? Um termo muito usado no meio dos cristãos reformados, ok? E hoje nós vamos tratar sobre a obra preparatória do Espírito Santo na salvação. Como ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, ok? Então vamos para a nossa aula. Quando nós trabalhamos a questão da obra do Espírito Santo na graça comum, ainda faz parte um pouco dessa questão, porque a graça comum, a obra do Espírito na graça comum seria a obra preparatória para a regeneração. Então o que acontece no coração do pecador, devido à salvação ser tanto uma obra moral quanto uma obra legal para ser esperada a essa preparação, né? Então aqueles que vão gozar eternamente dos benefícios da fé em Cristo, os benefícios da salvação, são primeiramente tocados, né, para os que vejam aí a necessidade de terem a Cristo. Então um homem que totalmente depravado, numa vida de pecado constantemente, que não reconhece o Senhor Deus, que não busca, enfim, sabe que Deus existe e tal, tem aquela fé comum e tal, mas não obedece à palavra de Deus. Como isso acontece? O Espírito Santo, ele vai achar espaço para trabalhar na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa, por que não dizer, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós podemos observar que independe da ação humana quando Deus quer salvar, né? Então o homem egoísta deve ser quebrado aí para que o Salvador possa receber toda a glória na salvação. Então ele pelo seu egoísmo, tem que ser quebrado o egoísmo humano para que o Espírito de Deus encontre guarida, encontre espaço no coração do ser humano, ok? Então vamos ver alguns tópicos. Eu quero começar aqui com Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 25. Vamos ver o que está escrito. Eu vou ler a Bíblia. Estou aqui com a Bíblia de Estudo Scofield, dentre outras que aqui temos, mas ela está bem próxima de mim aqui, então vamos usar ela mesmo agora. Atos capítulo 8, verso 25 a 39, está escrito assim: E eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram-se para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Aí vai aquele episódio que vai falar do Filipe e o mordomo-mor de Candace, o etíope, ou tesoureiro de Etíope, como está escrito aqui. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Até se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro, ou seja, o tesoureiro, né, que viera adorar em Jerusalém, e estava em volta e assentados no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe. Quem disse? Disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? Ou compreende o que vês, o que tem lido? E ele respondeu, ele quem? O mordomo, né, do etíope. E ele respondeu e disse: como poderei entender se alguém não me explica?
E convidou Filipe a subir e assentou-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que está lendo era esta: e foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 33, para fechar aqui. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque na terra a sua vinda é tirada. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: faço-te que me explique a quem se refere o profeta, ou de quem ele fala, de si mesmo ou de outro. Então já começou a suscitar a pergunta, e aí a oportunidade de Filipe entrar para evangelizar, né? Deus abriu a porta, abriu a oportunidade, e ele entrou ali. O etíope já precisava de salvação e já foi logo questionando. E segundo eles, caminho afora, e seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar que havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito creres que todo o coração? E respondeu-lhe ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Senhor. Então mandou para o carro, e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este seguindo o caminho, cheio de júbilo. Então, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando dali evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então quem enviou Filipe para aquele carro foi o Espírito Santo, né? Quando vamos ler, nós temos que ir também para o capítulo 16, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, para sintetizarmos aqui a nossa aula. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego, e dele dava bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Versículo 25 está escrito assim: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces, né? Sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se as portas e saltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, e supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, né? Então o carcereiro já ficou apavorado e já ia se suicidar. E o texto diz, versículo 9: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo mostrou-se diante de Paulo e Silas. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-se para fora, disse: senhores, que eu devo fazer para ser salvo? E responderam: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus, ou melhor, e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, levou os varões dos açoites, os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado com todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Então observe que a multiforme graça de Deus, cada um teve uma especificidade. No carro lá, o mordomo foi uma situação. No carro de Paulo e Silas, que foi usado ali tremendamente para evangelizar o carcereiro, já uma outra situação. Então alguns que se encontravam com Paulo, o Senhor encontraram o Senhor sem estar procurando. Romanos capítulo número 10, verso 20, está escrito assim. Romanos capítulo 10, versículo 20. Eles nem estavam procurando, mas encontraram o Senhor. Está escrito aqui, 10, 20.
né? De Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Isaías a mais se atreve, diz: fui achado pelos que não me procuravam, prevalecei-me, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Então, Deus, por meio de Jesus, está interessado em salvar o homem, e essa ação é por meio do Espírito. Então, alguns que parece ser permitido, que vê a profundidade da sua depravação antes que ache a paz, enquanto outros reconhecem o seu pecado por completo, e depois da salvação, só depois da salvação que isso acontece, que ele vai reconhecer que realmente estava fora dos caminhos do Senhor. Mas quem move isso, quem trabalha com isso, quem convence é o Espírito Santo, né? Podendo assim regozijar-se, porque só Deus só Deus conhece nossos corações, só Ele sabe o que é melhor para cada um dos homens, e assim sucessivamente. Só Ele sabe o que é melhor para cada pessoa. Então, tendo cuidado de lembrar estes fatos, né? Estudaremos aí algumas obras preparatórias do Espírito Santo. Nós vamos ver como diz, o que diz a palavra de Deus relacionado a essa temática, ok? Primeiro, nós vamos ver que despertar ninguém pode subestimar o perigo que se encontra aos homens pecadores, né? João capítulo 3, versículo 18, Hebreus capítulo 10, versículo 31. A Bíblia retrata como sendo adormecido, cego, mortos, inconscientes, entendeu? Então a morte, o pecado, o julgamento e a eternidade não são realidades para os que não são regenerados, né? Porque eles podem ainda encontrar a Cristo, eles podem, os que ainda não são crentes, porque o Espírito de Deus que vai trabalhar com eles, né? Salvando, mas tem que ter iniciativa da igreja, dos homens que professam a fé. Então os homens que dormem à beira do inferno, no despertar do pecador, o Espírito de Deus impressiona a mente sobre a realidade da eternidade e do juízo. Então, trazendo aí convencimento a esse homem pecador, né? Então, quando vamos trabalhar com essa questão, a Bíblia não só fala do despertar do homem, mas ele também traz a iluminação, enquanto apenas os regenerados são renovados para o conhecimento, segundo Colossenses capítulo de número, está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 10. E os não salvos podem receber um grau de iluminação quando é a obra do Espírito Santo. Um pecador que está convicto que ele pode ser ignorante em relação à natureza da fé, mas vê claramente o perigo do pecado e da gravidade da eternidade. Então, pela primeira vez, a sua alma torna-se importante. Então, ele começa a trabalhar dentro dessa questão. Então, não requer aí tudo isso um grau de iluminação, mas o Espírito de Deus que vai movendo para trazer a esse homem a convicção, né? Enquanto desperta, é iluminado e recebe a convicção, né? Tudo isso por meio da obra do Espírito Santo, né? Então, por exemplo, as áreas da convicção, conforme João capítulo 3, capítulo 16, versículo 8 e ao versículo 11, achamos aqui 3 áreas pelas quais os homens dos pecados, ou seja, as 3 áreas pelas quais o homem é convencido, né, do pecado. Deus convence o homem do pecado, dos pecados grossos que tem feito, né? Nós vamos ver isso em Atos 2, versículo 36 a 37. E também do pecado original, da falha ao cumprir os deveres, e assim sucessivamente. Então, da justiça, do pecado, da justiça. Então, essas 3 áreas que Deus trabalha, que é do pecado, da justiça e do juízo, podemos observar que essa ação é totalmente, exclusivamente do Espírito Santo. Da justiça, porque os homens são convencidos, né? Os homens são convencidos e que o pecado é da justiça de Cristo, e da necessidade da sua justiça, da justiça de Deus. Isso está confirmado em Mateus capítulo 5, versículo 6. E do juízo vindouro, do juízo. Então ele é convencido da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Os juízos geralmente se referem a um domínio. Os homens são convencidos de que Satanás será vencido e Cristo será o rei, e a sua resistência é tolice. Ele resistir a Cristo é uma tolice, porque o Satanás, o diabo, já está derrotado, né?
é o que está escrito dentro da sacrossanta palavra de Deus. Então há uma necessidade disso. Então os poderes do mal não terão mais oportunidade de vencer esse homem que tem convicção, foi convencido do pecado, convencido da justiça e do juízo. Então ele recebe aquela convicção de salvação e ao confessar os seus pecados recebe a salvação por meio do Espírito Santo. E agora esse homem, ele não, depois dessa convicção, ele nunca mais necessita e estaria pronto para admitir aí uma total profanação. Pelo contrário, ele se volta despertado de que tem que servir a Cristo. Então a convicção é um preparatório para o arrependimento. Então a tristeza segundo Deus, isso traz no coração do homem, ele vai indo, tem aqueles que relutam, mas a tristeza segundo Deus traz o homem para próximo do Senhor, para próximo de Deus. Isto posto, ele deve, ele não resiste ao Espírito Santo, não tem como resistir. E vamos ver em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Então essa tristeza vem em homem que precede aí o arrependimento, né? O arrependimento. Então os meios para a convicção são os mesmos meios, sendo um trabalho totalmente voltado do Espírito Santo. É Ele que faz isso. É Ele que se agrada de certas verdades desse trabalho que o homem vai fazendo e onde adquire aí a convicção, ok? Então ele também usa, o Espírito Santo também, depois de convencer esse pecador, ele vai usar a lei. Os homens geralmente julgam-se pelas ações do seu próximo, mas pelas convicções dele estende aí a sua glória, que é a glória de Deus, que falta para o homem. Então ele estende isso e o homem recebe esse alento, né? Capítulo 3 de Romanos, verso de número 19, até o versículo 20 e 23. E Romanos capítulo 7, versículos 7 a 13, né? Ele recebe também doravante, além da lei, ele passa a conhecer a bondade de Deus. Muitos têm dado testemunho de que foi atendido da bondade, foi em entendimento da bondade de Deus que ele convenceu dos seus pecados, né? Então as marcas da verdadeira convicção está aí. Então a verdadeira convicção do homem faz com que esses homens aceitem suas culpas. Ele aceitou as culpas, ele reconheceu e agora se volta para Cristo. Isso aconteceu com Davi, no Salmo 51, verso 4. Lucas também concorda quando ele vai trazer no capítulo 18, versículo de número 9 a 14. Então essa verdadeira convicção destrói o egoísmo humano. Então a verdadeira convicção, ela faz com que os homens aceitem suas culpas. A verdadeira convicção destrói o egoísmo humano. Capítulo 18, verso 9 a 14 de Lucas, e Isaías capítulo 64, versículo número 6. E também a verdadeira convicção encara o pecado como sendo contra Deus. Então quando ele toma essa convicção, ele passa a reconhecer, a saber que as suas culpas é que estavam lhe atrapalhando, logo ele não quer mais ser atrapalhado por elas, deixa ela para trás. Também percebe que o seu egoísmo, o seu egocentrismo foi destruído. Então ele também não vai mais estar com esse problema e também percebe que ele vai entender que o pecado é contra Deus, né? Ele está causando problema para ele mesmo. Lucas capítulo 15, versículo 18 e ainda Salmo 51, versículo 4, né? Que vai falar que é a situação de Davi. A verdadeira convicção guia o convencido a Cristo e não ao desespero mundano. Então ele conduz a Cristo. A verdadeira convicção guia o homem convencido a Cristo, leva o homem até Cristo e não mais ao desespero, né? A tristeza e não. Então a convicção que não pode ser uma obra agradável, mas é necessária, né? Ver como somos o pré-requisito. Vejamos aí o que Cristo faz nos primeiros quadros da bem-aventurança, quando no capítulo 5 de Mateus tem o sermão da bem-aventurança, ok? Então, a obra do Espírito Santo nessa questão da salvação, vamos concluindo aqui essa temática para partir para uma outra, então Paulo ele vai ter o cuidado de explicitar tudo, né? A palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus ele vai trazer para o ser humano, para o homem, ele vai explicar que a partir daquele momento que ele se converte, ele recebe o Espírito Santo
então é fazer com que o pecador estime aí ao Senhor. Cada obra do Espírito Santo leva o pecador a mais perto, a uma realização mais perto de Deus, pois só a fé em Cristo pode salvar a alma do homem, né? Ok? Então a obra do Espírito Santo na regeneração, né? A obra do Espírito Santo na regeneração. Então a palavra novo nascimento tem se tornado comum nos círculos religiosos hoje em dia, né? Sabendo que Satanás é o mestre aí, né? Então a obra do Espírito Santo na regeneração. Então a palavra novo nascimento tem se tornado comum nos ciclos religiosos, né? Então o diabo é o mestre nisso, é o mestre em mentira, né? Então ele trabalha para tentar atrapalhar toda a convicção que o homem tem da sua regeneração, ok? Então a necessidade do novo nascimento está escrito em João capítulo 3, verso 3 e versículo 5, né? João 3, verso 3 até o versículo 5. Então Jesus vai afirmar claramente que a regeneração é necessária para a salvação. O homem não só precisa de perdão para que tenha comunhão com Deus, mas também para a sua natureza deve ser renovada, ou seja, isso acontece por meio da regeneração, ok? Então o homem caído é natural, nós vamos ver que o homem caído é natural, conforme está escrito em Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ele é sensual, Judas 19. Ele é carnal, Romanos capítulo 8, versículo 27. Capítulo 8, versículo 5 a 7, ou melhor. É o oposto ao espiritual, capítulo 2, versículo 15. Então Cristo revela que há uma distinção imutável entre o que é nascido da carne e o que é nascido do espírito, né? Então a carne pode ser religiosa, refinada, educada e ter aparência moral, mas ainda é carne, né? Ainda é carne, ainda causa problema, conforme está escrito no capítulo 3, versículo número 6 de João, Evangelho de Jesus que João escreveu. Então cada parte do homem natural é corrompida pelo pecado. A sua mente é entenebrecida, às coisas de Deus, né? Isso vamos ver em Coríntios capítulo 1, versículo 8 ou 18, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e Efésios capítulo 4, verso 18. Seu coração está numa condição de inimizade contra Deus, não é? Então o homem que ainda não é regenerado, ele tem esses problemas, né? O seu coração ainda está numa condição de inimizade contra Deus. Sua mente, sua vontade é livre, semente para cumprir os desejos da sua natureza depravada, né? Então a carne torna-se completamente inútil para as coisas de Deus, né? Então como vamos definir essa questão, a natureza do novo nascimento? Então a regeneração ela é definida na questão da mudança, a mudança exigida pela alma do homem, capacitando-o para entrar no reino de Deus, né? Chamada isso de regeneração, conforme escreveu Tito no capítulo 3, no verso 5, né? Então esse nasce de novo, ou seja, nascer de novo, João capítulo 3, verso 3, o nascido do Espírito, que é João capítulo 3, versículo 6, ok? Então a regeneração é algo instantânea do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha, que tem essas premissas, né? Ele trabalha com tudo isso, é Ele que faz isso. Então pela qual a sua disposição santa é dada a cada alma. As aflições são renovadas pelo amor, as afeições são renovadas pelo amor de Deus, ou pelo amor a Deus. A mente é iluminada e capacitada no entendimento do reino espiritual. Enfim, são obras do Espírito Santo. Então, assim como a mudança que acontece na terra durante o milênio, chamada de regeneração, Mateus capítulo de número 19, versículo 28, né? E aí podemos observar que o novo nascimento é a regeneração da alma do homem, né? Então, essa maravilhosa mudança que acontece é ilustrada aí de muitas maneiras. Vamos examinar um pouquinho das terminologias dessa ilustração, não é? Que é nascimento, para melhor ilustrar, é a sua natureza. A regeneração, o novo nascimento, não são essas palavras meras comparações, mas a ação que o Espírito Santo faz, transforma e gera o homem, né? Então essa geração física, nova vida, é dada aos traços familiares, são produzidos novos comportamentos, são
você vai passar a ter novas ações, nova forma de falar, nova forma de dizer, nova forma de se comportar. Isso é por meio do Espírito Santo, né? Então não são essas verdades que fazem o nosso nascimento uma figura maravilhosa na obra de graça, da graça do Espírito Santo no homem. Né? É o Espírito de Deus que faz tudo isso. Então nós vamos ver que além de toda essa obra do Espírito Santo no homem, que traz alegria, satisfação, liberdade, grandeza, por estar, não é grandeza egoísta, não, é grandeza de poder servir a Deus, não é? Ser um cidadão do céu. Aí você passa a contar com a ressurreição, passa a contar com a renovação, passa a contar com um novo coração, passa a contar com o translado, passa a contar com a lei escrita no coração, passa a contar com a nova natureza, com o resplandecer de luz, é chamado também de uma árvore boa, e passa a contar com a criação, passa a ter experiência com tudo de maravilhoso que existe dentro dessa terminologia, dessa graça, dessa misericórdia, dessa porção que Deus dá ao homem, que é a regeneração por meio do Espírito Santo, né? Então a regeneração também é experimentada, não é? Ela é experimentada. A regeneração é algo que pode ser experimentado, isso, mas acontece no nível além da consciência humana. Isso não quer dizer que o novo nascimento nunca é acompanhado por fortes emoções. Porém, a regeneração em si não é algo sentido, mas reconhecido pelo seu fruto, no seu fruto na vida, no seu ir, no seu vir, no seu sentar, no seu levantar, no seu modo de comportamento. Então aí se conhece que o homem é regenerado. A conversão é o resultado do novo nascimento, isso é em nós experimentado. Então a regeneração é uma ação de Deus, mas a conversão é uma ação do homem, produzida que é produzida pelo novo nascimento. Então, quem é o agente da regeneração? A resposta é o Espírito Santo. Então a regeneração não é produzida pelo batismo, não é produzida pela vontade humana, não é produzida por qualquer outra coisa, não. É uma obra específica do Espírito de Deus na alma do homem. É como um vento, é poderoso, é fora do controle humano, é invisível. Então esses são os agentes da regeneração, ok? Então podemos observar que não temos que nos enrolar com esse tipo de coisa, porque quem trabalha na vida do homem pecador é o Espírito Santo. Se ele não fizer, ninguém mais faz, porque a Bíblia diz que a salvação é do Senhor, pertence ao Senhor, vem do Senhor, conforme está escrito em Jonas, capítulo 2, né? Agora estamos aí diante de importante pergunta. No lugar do Evangelho, na regeneração, a palavra de Deus é frequentemente mencionada aí em conexão com o novo nascimento, né? Qual é a parte exata que o Evangelho tem nessa obra? O que é que ele, como vamos enxergar isso? De que forma que vamos trabalhar isso? Então, vamos ensinar que a Bíblia nos ensina que os regenerados, que alguns que enxergam ao ensinar que são regenerados, que nunca ouviram o Evangelho. Mas vamos considerar esse assunto no caso de criança morrendo na infância. Vem essas perguntas que se fazem, não é? E outros ainda se questiona ou pergunta como é que a criança tem salvação, não é? Nós trabalhamos muito um texto que Jesus disse: deixa vir a minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus, não é? Então as crianças, ela já é criança devido a sua é nécio ainda, não entende as coisas do Espírito ainda. Então, e um bebê, se ele nasce bebê, morre bebê, aliás, ele não tem como confessar fé. Então, logo isso aí é isento até de perguntas, né? Mas são perguntas que surgem. Vira e mexe, alguém está perguntando isso. Então, a regeneração produz fé, a fé torna-se impossível sem o Evangelho. Então, a regeneração, a ação do Espírito, mover de Deus, fé e Evangelho são coisas intrinsecamente ligadas. Não tem como uma coisa viver sem a outra, né? E assim sucessivamente. Então, como alguém pode crer no Salvador de qual nunca ouviu falar?
né? Então precisa a igreja pregar para poder que o pecador escutar, e por meio de ouvir a palavra ele recebe aí a regeneração, porque aceitou a graça, aceitou a Cristo, entendeu? E o poder regenerador de Deus, ele vai estimular esse homem para buscar mais, estar mais ligado ao Senhor. Porque aí a Bíblia vem e diz, o que é espírito, o que é carne, né? Então o que é que vai produzir? A graça regeneradora, ela vai produzir instantaneamente a fé, mas procede aí, isso precede como causa. Por exemplo, o que que precede? Arrependimento, amor a Deus, amor aos outros crentes, perseverança, não é? Então tudo isso é um bojo de situações que o homem recebe e precisa fazer para estar aliado com Deus. Arrependimento, amor a Deus, amor aos outros irmãos, perseverança e assim sucessivamente, ok? Na próxima aula nós estaremos falando ainda sobre a habitação do Espírito Santo, não é? A habitação do Espírito Santo, que é um fator muito importante, né? Como recebemos essa habitação, a obra do Espírito Santo na segurança do crente, enfim, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Se você gostou e você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal Rascunho Teológico e ative o sininho para receber as notificações, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.